Isso que vocês acabaram de ver e ouvir foi uma influencer do TikTok indo pro funeral de um bebê. E eu não sei, mas não soa pra mim como uma boa ideia. O senso comum não diz pra mim que é legal levar uma garrafa de tequila pra uma mãe que acabou de ver a morte do próprio filho bebê. Eu acho que não precisa ser um gênio pra perceber que é uma ideia errada. E eu já trouxe muita gente esquisita, muita gente sem noção nesse canal. Mas acreditem em mim, essa garota aqui, essa influencer tem o potencial absoluto de ganhar essa taça da esquisitice. E a influencer em questão é essa aqui, a Tasha Page. Ela é mais ou menos famosa nessa bolha de TikTok e Instagram. E todo esse drama já é de uns meses atrás. E eu só tô fazendo vídeo disso agora porque essa questão do funeral foi crescendo, virou uma treta entre as duas. E eu queria primeiro agradecer esse youtuber aqui, fez um vídeo muito bom explicando toda a situação, todo esse drama, o que levou a isso, a uma ficar com raiva da outra e por que essa imbecil foi no funeral. E o pior é que, tipo, ela foi pra esse funeral, falou um monte de merda, vocês vão ver aqui na frente, destruiu o clima inteiro. E mesmo assim, depois ela dá as piores desculpas do mundo, querendo dizer que, tipo, ela não tava mais ligando pro funeral porque ela tinha ido no chá de bebê dessa criança que acabou falecendo. E quando ela deu um presente no chá de bebê, a mãe da criança não disse obrigado. Então ela se sentiu no direito de ir no funeral desse bebê que morreu e estragar tudo. E pior, ainda gravar TikTok e postar como se fosse conteúdo bom pros seguidores dela. E tipo assim, qual é a porra do sentido? Ah, eu tô aqui nesse funeral porque esse bebezinho, o servo do Satanás, mereceu morrer. Por quê? Porque a mãe dele é uma mal agradecida e ela não agradeceu as fraldas que eu comprei pra esse bebê. Então não faz muito sentido. E isso criou uma treta gigantesca entre a Tasha Page e essa mulher aqui, que é a mãe do bebê. E que pariu, isso virou uma guerra, o que é compreensível, né? Porque se alguém vai no funeral da porra do seu bebê e estraga tudo numa situação que já tá doendo, já é difícil. Eu acho que é uma situação plausível de você começar uma guerra até destruir a outra pessoa. Mas enfim, a segunda protagonista dessa história é a Veruca Salt, essa aqui, que é a mãe do bebê, e ela faz o mesmo tipo de vídeo no TikTok. Ela costumava gravar uns vídeos com o filho dela, ela costumava gravar TikTok fazendo comida, fazendo coisa da casa. Esse tipo de conteúdo de só ligar a câmera enquanto você tá fazendo algo ali em casa e conversar com o seu público. O problema é que no início desse ano, o filho dela acabou falecendo durante o sono, o que é uma tragédia do caralho, né? É o tipo de coisa que destrói a sua vida pra sempre, infelizmente, mas as coisas ficaram esquisitas porque é o seguinte, teve umas outras notícias como essa aqui, onde a internet tava culpando a própria Veruca pela morte da criança. E aí eu vi isso e eu fiquei tipo, que pariu, mano, a internet, o anonimato é uma merda mesmo. Só que, dito isso, eu fui ver mais a fundo as notícias e a história, e realmente parece que a Veruca não era a melhor mãe do mundo. Tipo, ela tentava vários tratamentos pseudocientíficos, ela era o tipo de pessoa que não vacinava o filho dela porque achava que isso ia dar autismo, sei lá. Só que eu vou evitar falar sobre isso porque não dá pra bater o martelo e dizer, ah, foi culpa assim da mãe. Dá pra ver que a Veruca, a mãe da criança, não é muito sã da cabeça, digamos assim, mas eu acho que isso é um assunto muito sério que eu nem vi e investiguei o suficiente pra saber o que pensar. Então eu não vou falar sobre isso. O ponto é, toda essa situação vai virar uma guerra entre essa mulher aqui, a Veruca, e a loira lá, a Tasha Page. Porque, que pariu, tem que ser muito cara de pau pra ir pra um funeral de um bebê desse jeito. Sério, essa mulher aqui é completamente nojenta, ela merecia ficar careca. Mas sabe quem não merece? Você. Então chegou aquela hora. Acho que a gente precisa conversar de um negócio sério que tá acontecendo aqui com todo mundo. Porque eu descobri que a calvície tá atingindo 30% dos homens antes dos 30 anos. O que significa que, sei lá, a cada 3 pessoas, provavelmente um de vocês já tá ficando calvo. E isso é perturbador. Eu não consigo mais fingir que tá tudo bem com essas estatísticas. E felizmente, como vocês já estão acostumados a saber, existe a manual pra gente lidar com esse problema. Aquela marca lá que os tratamentos são personalizados e prescritos por médicos profissionais, além de também oferecerem um acompanhamento clínico ilimitado e sem custos extras durante o tratamento inteiro. E diferente de quase todas as outras soluções que eu já vi, a manual realmente entende qual é o seu problema e te dá a solução pra isso. E tipo assim, esse shampoozinho aqui é maravilhoso, vai deixar seu cabelo parecendo cabelo de bebê. Sem contar que olha isso aqui, é tudo tão simples de passar, eu não levo nem 2, 3 minutos no máximo do meu dia a dia pra cuidar da minha calvície e garantir que eu chegue nos 40 anos sem estar calvo. E como vocês já sabem, com o cupom Neon Cabeludo você tem 40% de desconto, quase metade do valor, mas é só pros primeiros pedidos, então realmente não percam essa oportunidade. Além de frete grátis, entrega discreta pra todo o Brasil, então não esperem muito pra comprar, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Valeu! Mas enfim, vamos ver esse maravilhoso vlog no funeral e ver como toda essa história vai sair. John Holier, Julier, I don't know how to say this shit. I didn't actually drink tequila, but she's gonna need it. Imagina você ir para o funeral de um bebê e você nem saber o nome dele. E tudo bem, eu acho que todo mundo aqui é humano, é difícil a gente sentir luto, sentir dor por alguém que a gente nem conhecia direito. Acontece, a gente sofre, a gente se importa com quem a gente conhece. Mas puta que pariu, você ir no funeral de alguém que você não conhece muito bem, cheio de familiar da pessoa lá e você simplesmente cagar pra isso, é complicado. Yeah, so it's gonna be a pretty heavy day. I've been to funerals before, but never for a baby. So it's just, yeah.
Pois é, gente, uma conhecida minha perdeu o bebê, passou por uma situação traumática que provavelmente ela nunca mais vai superar, mas é isso, né? Se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E eu acho que eu não vou concluir todo o vlog aqui, vocês entenderam o que é, mas ela passa o tempo inteiro gravando tudo, agindo de forma estranha, mostrando que ela não se importa. Resumindo a história, eu acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo conhece alguém que faz toda a história ser sobre a pessoa. Sei lá, você chega pra contar um bagulho horrível da sua vida, uma situação ruim, e em menos de 5 segundos a pessoa muda a história pra ser sobre ela. A Tasha Page é o exemplo absoluto disso. Só que beleza, você pode acabar fazendo isso numa conversa com um amigo seu que só quer desabafar, mas agora fazer isso no funeral de um bebê, as coisas ficam complicadas, e isso começou uma guerra entre essas duas aqui, e com razão, porque vendo que a comunidade não gostou muito da atitude dela, a Tasha Page fez um TikTok que eu nem vou legendar, eu nem vou colocar aqui pra vocês porque é 10 minutos dela falando porra nenhuma com porra nenhuma, mas basicamente ela tira toda a culpa dela e põe a culpa na Veruca, na mãe do bebê. E ela continua o vídeo explicando que a Veruca era uma mal agradecida porque ela foi no chá de bebê, deu um monte de fralda, um monte de coisa cara e a Veruca nunca agradeceu. E aí ela tenta explicar tipo, vocês aí, o público tá julgando minhas atitudes, mas você não sabe o que a Veruca fez, vocês não sabem como ela é mal educada, então vocês não tem que ficar e ficar sofrendo pela morte de um bebê, porque a mãe dele era mal educada. Ela também ia falando umas coisas nada legal, dizendo que a Veruca fedia, que ela não dava banho no filho, coisa desse tipo, o que pode ser verdade ou não, tanto faz, mas o ponto é que a Tasha tava fazendo um vídeo pra se defender por ter estragado o funeral de um bebê, só que ela nem pede desculpa, ela só começa a falar mal da outra pessoa, da mãe do bebê. E obviamente tal de Veruca não aceitou isso muito bem, porque foi ridículo mesmo, e a Veruca fez o seguinte, ela falou tipo, tá, vocês ainda estão do lado da Tasha Page, então beleza, eu vou soltar as outras filmagens aqui que ela gravou no funeral do meu filho, e vocês vão ver como essa mulher é maluca. E agora eu vou mostrar pra vocês. E desculpa, a legenda vai estar bem zoada, porque vocês vão ver que o áudio é horrível, eu só consegui saber o que estava sendo dito lendo o contexto das coisas depois, então se a legenda não fazer muito sentido, é porque foi muito difícil de ouvir, eu só refiz ali o contexto da legenda, sabendo o contexto e as coisas que tinham sido ditas no funeral. A Veruca postou esse TikTok aqui, onde ela explica ali em cima que foi pedido que a Tasha não falasse nada, que ela só respeitasse a dor, que não ia ter discurso nem nada do tipo, só que mesmo depois de pedirem pra Tasha não falar nada, ela achou que ia ser uma boa ideia soltar um discurso. We can speak. We can say something. It's a woman who touched my life. Nesse momento aqui vocês podem ver que a Tasha vai se aproximando aos poucos, porque ela sente que precisa mesmo falar, e aí acontece isso. I never got the pleasure to make her. E cara, fica a dica aí pra vocês, se vocês não conhecem muito bem uma pessoa que morreu e vocês acabaram parando no enterro, seja, sei lá, parente da sua namorada, familiar de amigo seu, às vezes é muito bom mesmo você ficar calado. E se você for começar algum tipo de discurso, não começa com eu não conhecia ele muito bem. Eu acho que é senso comum que não é muito bacana. E pior, enquanto ela tá ali, vocês podem ver que as mulheres em volta tudo tá sem entender a situação. E pior ainda, cara, o caixão do bebê tá ali naquele carro e a Tasha simplesmente tá se escorando no carro, esfregando a bunda na lateral de um carro que tem a porra de um caixão com um bebê. É completamente insano. Explode minha cabeça pensar que um ser humano como a Tasha vive no mesmo mundo que eu. Tash is a mercy, love little baby that they will be by all the baddies of the fucking Gold Coast in Queensland. He is the most fucking baddie attention man that will ever be. Vocês conseguem imaginar isso? Dá pra acreditar que é uma situação real? É uma situação traumática, uma tragédia, mas não tem como não achar graça do absurdo. Como é que é o processo mental na cabeça dessa mulher de achar que seria uma boa ideia falar que, pois é, dá pra perceber que essa criança seria o maior destruidor de vaginas que o mundo já viu, só pela quantidade de mulheres que estão sofrendo aqui no enterro dele. Puta que pariu, cara. Eu entendo que tem algumas pessoas nesse mundo que sempre tentam ser aquela pessoa que vai aliviar a situação ali, fazer umas piadinhas pra descontrair, mas tem momentos na vida, cara, que você não pode ser essa pessoa, não tem espaço pra humor e piadas. Eu gostaria de dizer que essa foi a pior parte, mas o pior vem agora. Sentem aí, bebam uma água e prestem atenção nisso. Make him live with like everlasting pussy and peace. É inacreditável que o anjo da guarda pegue ele e leve pra um universo cheio de vaginas para ele se deliciar. Como é que ela chegou nisso? Como é que ela teve um processo mental de pensar em falar esse tipo de coisa e pior, achar que era uma boa ideia? Tipo, eu acho que não precisa ser um gênio pra você perceber que a maior parte de pessoas que tinha naquele funeral era mulheres, porque sei lá, eu acho que mulheres conseguem entender melhor a dor da mãe. Não que homens não consigam, lógico, mas vocês entendem o que eu tô falando. Eu acho que ela não precisava puxar isso pra um lado de tipo, meu Deus, tem tanto feromônio feminino aqui, eu consigo
consigo sentir o cheiro de ovulação lá do meu carro. Se tivesse uma lua cheia no céu agora, ia sair um lobisomem da floresta, guiado por esse cheiro de ovulação que tá aqui. Tipo, puta que pariu. Eu realmente sou um cara que tem muito problema com filtro. Às vezes eu falo as coisas e eu não tenho muito filtro. Isso já criou muito problema pra mim. Mas essa mulher aqui é um ser humano especial. Eu acho que vocês já imaginam o que vai acontecer depois. Todo mundo fica sem graça. Até um amigo do pai da Veruca interromper. Tipo assim, falar pra Tasha, tipo, olha, chega, a gente tá com dor aqui, não aumenta pra piada, mete o pé. Eu acho que é o senso comum, né? Imagina você perde um filho, provavelmente a coisa mais traumática que alguém pode passar na vida, e chega uma filha da p e começa a fazer piadinha dizendo que seu filho tá comendo no céu. Eu acho que não é uma coisa que os pais precisam ou querem ouvir nesse momento. Eu acho que depois disso a internet bateu um martelo que essa mulher é completamente maluca e não merece a fama que tem. E depois que a Veruca vaza esse vídeo ridículo dela no funeral, ela ainda grava outro vídeo dizendo que a amizade dela com a Veruca sempre teve essas piadas, que ela achou que era uma boa ideia, que a galera ali interpretou errado, que estavam falando que ela tava sexualizando a criança. O que não precisa ser um gênio, né? Pô, olha as coisas que a mulher fala no funeral. Mas basicamente ela diz, pois é, não foi culpa minha, vocês não entendem o contexto. E aí, em uma resposta a isso, a Veruca vai pro Instagram e joga toda a merda no ventilador com esse post aqui. É um post gigantesco, mas eu vou separar só as coisas pertinentes pra vocês entenderem o nível que essa história chega. Aqui a Veruca fala que desde o momento que a Tasha chegou no funeral, ela tava agindo de forma completamente inapropriada. Ela chegou com uma mini saia, ficou abrindo as pernas e não só isso, basicamente ela tava puxando papo sexual com umas amigas dela lá. A Veruca fala também que a irmã dela de 7 anos tava brincando do lado com o padrasto dela, que o padrasto até levou a criança pra dentro de casa, porque a Tasha tava sendo completamente inapropriada lá. Não, e não só isso, cara, essa parte aqui também é sinistra, porque a Tasha fala basicamente o seguinte, eu sei exatamente como a Veruca se sente, porque eu já tive um aborto, então é exatamente a mesma coisa que ela tá passando. E eu sobrevivi, a Veruca também vai sobreviver, e tipo, indiferente o que você pensa sobre aborto, eu acho que não é questão ideológica, não é questão moral, mas eu acho que é senso comum que você ter um aborto e você perder uma criança que já tem uns 2 anos, as dores devem ser completamente diferentes, cara. Claro que eu tô falando sobre um oceano de sentimentos que eu não faço ideia de como é, eu não tenho um filho, eu nem pretendo ter por um bom tempo, mas puta que pariu, eu acho que são dores completamente diferentes. E mesmo que fossem dores iguais, cara, às vezes não tem por que você medir dor, medir sofrimento com outra pessoa. Puta que pariu. Eu acho que a Tasha já cresceu vivendo no mundo de rede social, sem sair realmente de casa, sem interagir cara a cara com outras pessoas, porque é o único motivo plausível pra ela não ter noção social nenhuma. Aqui a Veruca também fala que a Tasha pediu pra postar fotos do funeral, perguntou se era ok, e ela disse que era ok, porque ela achou que ia ser que nem as outras pessoas que estavam sofrendo com isso, postando, sei lá, um story segurando o bebê no colo, uma coisa que mostrasse o sofrimento que as pessoas estavam fazendo com a morte desse bebê, mas não, que a Tasha foi completamente insana, gravou e monetizou a porra de um vlog no próprio funeral do filho dela, que por isso ela tá cheia de raiva. E cara, completamente compreensível. Imagina você perde um filho e tem um imbecil monetizando o funeral do seu filho. Ah, puta que pariu, que história feia, mas uma história feia que eu precisava trazer aqui, porque é uma situação triste, uma tragédia. Óbvio que um bebê não merece nada disso, que uma mãe não merece passar por isso, mas eu acho que eu sempre gosto de trazer aqui o quão sem noção, o quão maluco tem pessoas nesse mundo. No nosso mundo, elas também vivem no planeta Terra. Como que umas pessoas assim respiram o mesmo ar que a gente? É incrível pra mim e isso nunca vai parar de me surpreender. Então o vídeo foi só esse mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo.